A pergunta é de Diogo Delfiore, Manaus, Amazonas. Pergunta: Benjamin, boa noite. Por favor, gostaria de saber se, de fato, a vampirização espiritual por causa da prática da masturbação. Abraço fraterno. Excelente pergunta, Diogo, porque entra em campos de preconceitos muito fortes. Obrigado. Cássio, se quiser sentar, para você não ficar em pé aí. Mas chamo você de volta quando senti que a espiritualidade amiga considerou satisfatório o que nós temos a dizer a respeito da temática. Existem muitos preconceitos no campo de diversos vícios que as pessoas portem e hábitos que não sejam vícios. Ele já começou falando, Diogo, já estou falando você na terceira pessoa para fora, Diogo, e não me dirigindo apenas a você, porque esse assunto é de interesse universal e quando não é de interesse universal nós temos que tornar. Você falou do excesso. Qualquer atividade em excesso pode abrir espaço a perturbações e a vampirização. A vampirização acontece até em termos emocionais. As pessoas, por exemplo, temos vícios emocionais, intelectuais, vícios profissionais, o vício do trabalho. O workaholic, que foi uma construção, uma contração de duas palavras em inglês, trabalho com alcoolismo, alcoólatra, trouxe essa ideia da pessoa que foge de suas lacunas, as suas angústias, problemas, aspirações importantes a serem resolvidas por intermédio do trabalho excessivo. Nossa cultura é muito voltada para a produtividade, para a excelência profissional. Quando a pessoa se dedica muito ao trabalho, as pessoas tendem a não reclamar. O mesmo acontece com pessoas, vamos imaginar, estudantes que se dediquem excessivamente aos seus estudos. O workaholic pode aparecer também. Quando há, portanto, um desequilíbrio nos departamentos da existência do indivíduo. Quando a pessoa fica muito cérebro, pouco coração, muito voltada para fora e pouco para dentro. E, ironicamente, quando nós fazemos isso, essa experiência de nos voltar um pouco para dentro, ficamos mais eficientes para fora. Encontramos o nosso propósito com mais clareza. Há extremo preconceito, segundo falam todos os sexólogos, na área da masturbação. Não é algo desejável, não é algo considerado elogiável, não é um caminho excelente, mas é um fenômeno considerado uma espécie de válvula de escape. E não só válvula de escape, mas de equilíbrio nos relacionamentos conjugais. Nem vamos considerar pessoas que estejam sozinhas, sem casamento. O fenômeno masturbatório é considerado normal em todas as faixas de idade, inclusive infantil, e da terceira idade na idade avançada. Pessoas, portanto, em velhice avançada. Centenários, por exemplo, podem ter prática masturbatória. A gente pensa logo, por conta do preconceito em relação ao assunto, que, primeiro, pessoas da terceira idade não tenham sexualidade, ou que crianças não tenham sexualidade. Freud quebrou o preconceito com relação ao último tópico. Existe a sexualidade infantil, existe a masturbação infantil. E nós temos que ter cuidado de não reprimirmos as crianças. Por exemplo, uma criança de idade bem tenra pode começar a fazer a masturbação em uma sala de estar, a família toda reunida. E temos que ter cuidado com o tom que nós damos da repreensão. A gente deve dizer, vai fazer no banheiro, num lugar à parte. E não dizer, isso é feio, pare, etc. Que normalmente se diz à menina, não ao menininho. Como se fosse algo louvável no gênero masculino e fosse condenável no gênero feminino. Desde cedo, as meninas, as pessoas que nascem em corpos femininos, são reprimidas em sua sexualidade, em sua agressividade, e os meninos são reprimidos nas expressões de emoções. Então, se o menino tem uma crise de choro, ele é muito menos compreendido do que uma menina tendo uma crise de choro ou um movimento de artimanha. Se a menininha começa a adocicar muito a voz e fazer mimo, dengo, ela parece às vezes graciosa para seus pais, para suas mães, até para as mães. E o menininho fazendo dengo fica mais feio. O menininho fazendo dengo, fazendo manha, para seduzir o pai ou a mãe, para ser feito aquilo que a criança quer. Então, considerando tudo isso, a masturbação nos meios considerados reencarnacionistas, os que aceitam a interação com o mundo espiritual, a ideia de que quando uma pessoa, por haver, nós estamos numa grande teia de interdependência, nós estamos nos entrelaçando. Na física de subpartículas chama-se de entrelaçamento quântico. Partículas que estão próximas, unidas umas às outras, em um certo momento, e são afastadas, mantêm uma ligação que não é energética. A nossa viciação conceitual
nos leva a entender que quando nós afastamos, eu voltou ao fenômeno masturbatório, é porque estamos alargando o tema. Quando nós afastamos uma subpartícula de outra, no fenômeno do entrelaçamento quântico, não há relação energética entre essas subpartículas. Mesmo porque relação energética significa elétrons. Os elétrons são partículas subatômicas não tão pequenas, porque elas são quebradas, né? Por exemplo, nós temos o átomo, o núcleo do átomo quebrado várias vezes. Mas vamos considerar o elétron como essa pequena subpartícula. É um elemento do átomo. Pois bem, são os elétrons que formam os fluxos elétricos. Se nós não temos elétrons entre duas subpartículas, não há comunicação energética. É uma comunicação no tal campo de informação, que é algo tão subjetivo que é quase místico para os nossos instrumentais científicos e os nossos paradigmas atuais de entendimento do que seja matéria. Então, quando uma partícula, essas subpartículas são afastadas, e, por exemplo, o polo ou o sentido de uma partícula, que eles em inglês chamam de spin, é alterado, a outra automaticamente é invertida. Existe essa relação espírito a espírito. A gente sempre imagina que quando a gente está em contato com a pessoa pelo coração, existe uma comunicação eletromagnética entre o nosso cérebro, até físico mesmo. O nosso coração, que tem um sistema nervoso próprio, também é impressionante. Há só um estudo científico sobre isso, mas é bem interessante. Mas vamos considerar que seja só o cérebro, para ficarmos com menos controvérsia no assunto. O nosso cérebro funciona por ondas eletromagnéticas. Elas são exaladas do nosso cérebro. Mas o corpo psicossomático, perispirítico, o corpo celeste, a denominação a gente não vai importar qual seja a denominação que a gente utilize. Nós exalamos ondas eletromagnéticas também desse corpo do espírito. Sim, acontece essa comunicação entre pessoas. Na hora do tratamento de energias, que foi chamado aqui de fluidoterapia, eu pedi para corrigir, isso é um termo clássico científico da época de Kardec. Nós não somos ligados ao kardecismo e é um termo antiquado, cientificamente errado, porque a água é fluido, não é? Então, que fluido é esse? Petróleo, o petróleo está numa condição fluida. Sangue é fluido, linfa é fluido. Um monte de fenômenos e substâncias do nosso dia a dia são fluídicas. Mas essa energia específica que recebe um tônus específico para gerar fenômenos curativos, isso é bem diferente desse campo de fluidos como nós vivemos. O ar, de certa maneira, é fluido, um fluido gasoso. Então, voltemos. Nesse ambiente em que nós imaginamos que apenas pela energia nós nos comunicamos, não é verdade, nós nos comunicamos de consciência a consciência, de espírito a espírito. Imagina-se também o sexo como uma troca de energias, não é só troca de energia, energia é um dos condutos mais fortes de comunicação de pensamentos e sentimentos, de ideias, de valores, de até memórias, de impressões momentâneas, e não só do passado, mas o que está acontecendo agora, de premonições. O nosso todo é partilhado com outra pessoa, seja através do sexo, seja da gravidez, a mãe e seu ou sua bebê, entre guias espirituais e médiuns muito ativos no trabalho mediúnico e sob bandeira aqueles que têm trabalho de extensão coletiva maior, a chamada sinergia. Eugênio Spazia, o guia espiritual da nossa organização, chama de sinergia psicoespiritual. Na nomenclatura clássica de Emmanuel Chico Xavier, não necessariamente kardecista, nós temos a denominação de mandato mediúnico ou mediunato. Esse tipo de ligação muito forte entre médium e espiritual favorece o mesmo tipo de relação profunda de espírito a espírito. Os fenômenos mediúnicos costumam acontecer assim, energeticamente, em primeiro plano, mas no nível espiritual, todos nós partilhamos desse potencial. Isso é fabuloso da Divina Providência. Ninguém é privilegiado, ninguém é favorecida. Todos e todas temos possibilidade de espírito a espírito, inspiração. Temos essa enxertia do céu, esse influxo de ideias, de propostas de raciocínio. Às vezes a pessoa não recebe o raciocínio pronto, mas ela tem uma proposição, uma condução sugerida, um esclarecimento, uma diretriz para seguir. Voltando à questão da masturbação. E também do sexo, a prática entre duas pessoas.
obviamente que a sexualidade existe na masturbação, é a satisfação solitária, o sexo solitário, como alguns denominam, e existe a sexualidade praticada, ou o sexo, a atividade sexual entre duas pessoas. De antemão, já vou deixar por aí, porque as pessoas imaginam que na modernidade, ficando cada vez mais abertos a ideias novas, que o sexo grupal, ou seja, 3 pessoas em diante fazendo sexo, seja apenas uma questão de quebrar preconceitos. Isso, lamentavelmente, é um vício. De novo entramos no vício. Um desequilíbrio próprio da era de libertação de preconceitos. Quando passamos muitos séculos num processo de obscurantismo, como aconteceu na noite escura de 1 milênio da Idade Média, nós tivemos isso aproximadamente, segundo estudiosos, 476, quando aconteceu a queda de Roma, a invasão, domínio de Roma pelos bárbaros, e 1453, quase, portanto, 1000 anos mesmo cravados, com a queda de Constantinopla, a última parte do Império Romano que tinha sobrevivido, Bizâncio. Então, durante esses 1000 anos de castração, de opressão, de miséria psicológica e moral, de condenação de instintos e de todas as forças da natureza, nós nos afastamos de uma sintonia com os aspectos puros da natureza material, considerando que apenas a natureza espiritual do nosso ser fosse válida. Não é possível isso. Nós não seremos seres completos se não encontrarmos um ponto de equilíbrio. Então, quando há a saída, a libertação do obscurantismo, existe um processo de contra-reação. Ou seja, nós passamos ao outro polo do extremo, o polo extremo, o outro extremo do espectro, até que voltemos ao centro. Algumas pessoas já estão buscando encontrar esse centro. Vejam que, por exemplo, há pessoas que confundem poliamor com promiscuidade. Recentemente eu soube de uma frase, tive acesso a isso, de uma jovem fulana de tal adepta do poliamor. E a frase era: faço sexo com um homem todos os dias. Um homem diferente a cada dia. Isso é promiscuidade, é voltar à selva. Isso não há benefício nenhum, na nossa opinião. Então, nós vamos ver que no passar das décadas, as pessoas vão compreender que tem que frear os instintos animais. Existe essa época da descoberta, de adolescentezinhos em festas, descobrindo, experimentando pessoas diferentes. Nem todas e nem todas e todos os adolescentes passam por essa fase, mas sim, é compreensível. Mas a pessoa levar isso à vida adulta é sinal de uma grande imaturidade psicológica na área. Vamos entender isso como imaturidade psicológica antes de falarmos de imoralidade. Mas aí entra também a questão da masturbação. Dizer-se que a masturbação seja um erro, que a pessoa só pode fazer sexo convencional, né? Vamos dizer assim, qualquer forma de sexo com outra pessoa. Mas e se o parceiro ou a parceira não estiver disposto ou disposta ao ato sexual naquele dia? Se o conúbio, a intimidade sexual naquele dia não for interessante para o parceiro ou a parceira? Então, o outro fica frustrado, a sua fisiologia pede, por exemplo, a pessoas que têm mais libido que outras e são muito bem casadas. Apenas uma disparidade de grau de libido. E isso não significa que uma seja mais evoluída porque pode ser travada, nem o outro mais primitivo porque pode ter apenas mais energia criativa. E a espiritualidade, a transcendentalidade não passam pela quantidade de libido, que libido é força da vida. Há uma tendência a nós nos manifestarmos cada vez mais por chakras superiores, sim, mas quando estamos desencarnados isso vai acontecer com mais clareza. A maior parte dos especialistas considera que a sexualidade, em sua expressiva maioria de casos, quando não condenam todos, é sinal de alguma repressão profunda, de um distúrbio a ser tratado. Ninguém diz que é uma pessoa que esteja, por exemplo, fazendo ou mais atividade física, ou trabalhando mais, tem algum problema. Mas se a pessoa trava a sua vida de lazer, mas vamos encontrar um ponto de equilíbrio entre tudo isso, vamos buscar sempre essa plana de... vamos passar um fio de prumo em todos os desajustes de nossa existência e nós vamos perceber que aí entramos mais uma vez nas ciências. Por que as ciências? Toda vez que nós pensamos em assuntos imbuídos de muita emoção,
é melhor que a gente apele para os instrumentais de busca de conhecimento que procurem ser mais imparciais. Imparcialidade absoluta não existe, mesmo nos meios científicos, mas, sem dúvida nenhuma, a abordagem, o método científico tende a ser mais desataviado de preconceitos, mais desvinculado de hipnoses culturais. É mais fácil o cientista projetar menos os seus problemas, projeta, todo cientista é ser humano também, toda cientista é ser humano também, mas projeta-se menos, há mais abertura a pessoa enxergar, raciocinar com isenção, com imparcialidade. Somos menos parciais quando temos abordagem racional e ou científica. E o que é que a ciência sexológica, por exemplo, diz sobre isso? Primeiro, o bom senso, como eu acabei de falar. Vamos imaginar que os homens, de fato, existe isso. Pessoas em corpos masculinos têm mais agressividade sexual porque os androgênios, os hormônios masculinos costumam estimular, incentivar maior agressividade sexual. Vamos imaginar, então, um caso clássico. Mas isso há situações e situações. Na maturidade é muito comum que casais casados há muito tempo, a esposa madura reclame do consorte que não está acompanhando seu ritmo, porque elas vão ficando mais à vontade no relacionamento conjugal. Mas voltando para um caso clássico. O marido na casa de 30 anos, a esposa em cuidado semelhante, e ele tem um ritmo muito mais intenso que o dela. O que ele deve fazer se ele não tem o compasso da esposa com o dele? Não estão num compasso de ritmos sexuais. Se ele não tem o acompanhamento de ritmo, de necessidade sexual, o que se faz? Ele procura um relacionamento extraconjugal ou se masturba? Não, ele deve se conter e se sublimar. É muito fácil para quem tem menos libido dizer a pessoa que tem mais libido. E depois o outro item. Então, tiremos essa questão da masturbação. Quem vai dizer que é excesso? A pessoa deve ouvir seu foro íntimo. Deve analisar com cuidado, avaliar se está havendo excesso ou não. Quem, por exemplo, costuma ter uma libido, quem tem uma libido menor do que o seu parceiro, costuma não precisar fazer, por exemplo, a masturbação, porque o companheiro ou a companheira tem mais vida sexual. É o mais esperável. O considerado ruim é quando a pessoa prefere a masturbação a um relacionamento íntimo. É sinal de que há algum problema. Por exemplo, a pessoa que diz que é celibatária, mas vive de masturbação, é uma pessoa imatura. Ela não quer o enfrentamento da intimidade. E algumas dessas pessoas passam por muito evoluídas, elas não são assexuadas, vamos repetir, pessoas assexuadas, ou pessoas que se dizem em outro nível, porque não estão casadas. É diferente da pessoa, não encontrei alguém, estou sozinha, sozinho, isso é uma coisa. Outra é, sublimei, estou em outro nível, etc. Isso é uma farsa. Quando não é uma farsa para fora, é uma farsa para dentro, a pessoa acredita naquilo. Ela está assexuada porque travou sua libido, ou ela está se masturbando, ocultando, que prefere não enfrentar os desafios da intimidade. Como é que essa pessoa vai falar sobre vida afetiva se ela não conhece o assunto? Certo? Como é que ela vai falar para adultos se ela não conseguiu ficar adulta sexualmente? Uma pessoa que não viva a sua sexualidade com outra pessoa, o relacionamento conjugal é um desafio. Não ficar trocando de parceiro toda hora ou ficar se masturbando. É o equivalente. A pessoa que troca de parceiro todo dia não vive relacionamento com ninguém, coisifica-se e objetifica o outro, a outra. Então são encontros de corpos. A mesma coisa a masturbação. A pessoa está fugindo do desafio, fugindo da complexidade psicológica de viver intimidade. Porque não é só o ato sexual. São todas as implicações de estar se vivendo numa intimidade tão grande quanto a intimidade conjugal. É casamento. Quer se formalize ou não a relação. Então tenhamos muito cuidado com essa imagem de que a pessoa assexual nos meios religiosos espirituais, isso é muito comum. Pessoa que, não tenho mais libido, superei isso aí. Superou a vontade de comer também e de respirar. Você não precisa mais fazer a parte todo o fenômeno excretor desapareceu em você. Jesus fala sobre isso na Bíblia. Aquilo que come, depois desce e se coloca no lugar escuso, etc. Jesus falou isso, está na Bíblia, nos Evangelhos.
nos evangelhos em particular, tolice. Não vamos falar de funções fisiológicas normais. Os órgãos sexuais existem em todas as pessoas e devem ser regulados como todos os órgãos. Mas aí vamos entrar em outro ponto. Ritmos. O que é certo? A pessoa fazer sexo todos os dias, a pessoa que transfere sua libido parcialmente para o trabalho, e existe isso mesmo, há uma sublimação parcial, e ela consegue ter menos ritmo do que na adolescência, também tem menos hormônios, é muito mais fácil não ter o ritmo de antes, se organicamente já é outra pessoa. O que seria o ritmo certo? Os autores comentam, o ritmo varia de pessoa a pessoa. Mais uma vez voltamos, de foro íntimo, o que a pessoa, no fundo do seu coração, ela tem que fazer o desenvolvimento dessa ferramenta, já estamos isso várias vezes, do leitor da intuição consciência. Intuição e consciência, consciência e intuição. Essa voz, esse crivo, nós avaliarmos o que eu realmente sinto que é o meu ritmo. A pessoa sabe quando passa para excesso. Pornografia, por exemplo, tão generalizada. Há indícios científicos fortes, há pesquisas que indicam que pornografia reduz a massa cinzenta do cérebro. A parte acinzentada do cérebro é a parte pensante. A parte esbranquiçada do cérebro são as células gliais que sustentam as células pensantes, os neurônios. Então a pessoa encolhe o cérebro. Como chama-se, entretenimento adulto. Não, pornografia não é entretenimento adulto, é entretenimento adolescente, amigos, amigas. É claro que há situações em que o casal, a beira, terminar o relacionamento, usar o recurso da pornografia, etc. Temos que ter muito cuidado com isso. A pessoa que está sozinha, não tem imaginação, usar pornografia, muito cuidado com isso. Sexo online é um sexo à distância, está acontecendo com a pessoa. Há a troca de energias, a pessoa está ali. Com a pornografia, a pessoa tem sintonia com a faixa de consciência. A gente tem que ter muito cuidado com tudo que seja de nossas funções animais, que componha nossas funções animais, que devem ser regidas, administradas por nosso ego racional, de modo consciencioso, em função de nossas tarefas, propósitos de vida, etc.